A geopolítica é a relação entre os grupos e estratégias de administrar um território e introduzir a geografia atual na história. Ou seja, a geopolítica é uma área que não se fixa em apenas uma disciplina. Ela tem partes da teoria política e geográfica, ciências humanas e ciências sociais abordadas em um único conjunto. A geopolítica destaca também os processos políticos e geográficos, como a topografia natural e o clima, como a intercontinental e avaliativo, a interpretação das relações ecológicas, poder internacional e o Estado em uma sociedade, tratando do espaço nas relações e formações da vida e o ambiente da população, do ciclo, para informar sobre o ciclo bioquímico do ambiente, da população, e o estudo e a natureza, para poder informar a sociedade dos problemas da expansão urbana e agropecuária prejudiciais ao ecossistema do espaço e no tempo geológico que pode ser prejudicado. Os seus envolvedores que tornam tudo isso possível são o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, a CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente e o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, e o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O termo geopolítica foi criado por Rudolf Gehlen, um cientista político do século XX, com base nos estudos de Friedrich Hatzel, que escreveu Politik Geographic, ou Geografia Política. O Estado acredita que a teoria da geopolítica clássica seria apenas um organismo territorial, que foi feita pelo próprio, pois foi relatada no próprio livro de Friedrich Hatzel. Embora ele não utilizasse no livro o termo, não utilizasse o termo organismo como uma metáfora, mas como uma espécie de pensamento romântico sobre o tema, como um complemento essencial da natureza e humana, o que levava a sociedade a um único objetivo, a defesa territorial, unindo políticas para garantir a harmonia social e territorial, utilizando seus conhecimentos de geografia física e humana relacionadas à ecologia para orientar a política do Estado. A geopolítica não é apenas uma contração da geografia política, não é apenas um diminutivo da palavra, mas é uma disputa de poder no mundo que, como a noção de poder já diz, não é apenas geografia, aborda muito mais do que isso. Para Berta Becker, que foi uma importante geógrafa brasileira, para ela, geografia sempre foi a presença de pressões de todos os tipos, desde brandas até guerras e conquista territorial. Inicialmente no Estado pode ser entendido como um único poder ou a representação política da disputa apenas estudada. Hoje a geopolítica age por meio de um poder de tomar decisões do Estado e território, porque a conquista da colônia está se tornando muito cara. Água doce, própria para o consumo. Ao lado do petróleo, o mais estratégico dos recursos naturais da atualidade. Com o crescimento do impacto das atividades humanas sobre a natureza, sua disponibilidade encontra-se cada vez mais escassa. Sem falar em algumas áreas que já apresentam uma tendência natural para esse problema. Por isso, é quase que um consenso no âmbito das ciências políticas que o século XXI será marcado como o século das disputas internacionais pelos recursos hídricos. O que nos faz pensar, então, na questão da geopolítica da água. Porém, pensar que as tensões diplomáticas e os conflitos internacionais pela água sejam uma novidade no mundo, desde as primeiras civilizações, há disputas por territórios com áreas de rios e reservas hídricas foi algo
recorrente. No século XX, vários casos assinalaram também essa questão, que tende a intensificar ao longo das próximas décadas em várias regiões do planeta. Em vários conflitos do passado, a água não era o propósito principal das ações militares. Foi por diversas vezes disputada. Haja vista que quem controla os recursos hídricos e suas disponibilidades possui uma ampla vantagem estratégica sobre qualquer adversário. O conflito entre o Sudão e o Sudão do Sul, que dura várias décadas e culminou na criação do último em 2011. Mas sem uma trégua definitiva, é o exemplo desse tipo de ocorrência. Os recursos naturais da região, incluindo aí alguns poços de petróleo, oleodutos e reservas de água, estão entre os elementos de maior entrave entre as frentes de batalha. Durante a Guerra dos 6 Dias de 1967, quando Israel conseguiu ampliar em grande parte das suas fronteiras recém-criadas no Oriente Médio. No Oriente Médio, um dos alvos conquistados foram as colinas de Golã, que abrigam as nascentes do Rio Jordão, responsável por alimentar o Mar Morto e que é amplamente necessário para o país atualmente e também para os palestinos da Jordânia. O Oriente Médio, aliás, é um dos pontos de maior risco da elevação do número de disputas internacionais pela água. Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que dos 15 países que mais sofrem com a escassez da água, 10 estão nessa região. Em segundo lugar, a própria instabilidade político-diplomática existente entre os países locais já eleva qualquer risco existente.